Na saleta de leitura de hoje, eu trago um clássico do romantismo brasileiro. O romantismo é uma época literária que aqui no Brasil ocorre na primeira metade do século XIX. E os romances do romantismo eram aquilo que a gente costuma chamar de romance água com açúcar. Eles seguiam um roteiro, que era quase sempre o mesmo. Ele não podia fazer críticas à sociedade, não podia levantar temas polêmicos e, em geral, a sua estrutura era a seguinte: as coisas começavam numa perfeita harmonia, logo em seguida vinha uma grande desarmonia que durava quase todo o enredo, quase toda a narrativa, e finalmente meio que caía do céu assim a solução mágica para aquela desarmonia e tudo ficava novamente harmonioso. Isso levou muitos leitores a não serem muito simpáticos aos romances do romantismo, justamente pela sua inverossimilhança, ou seja, porque eles não são parecidos com aquilo que poderia ocorrer na realidade. No entanto, há dois dos romances urbanos do José de Alencar que fogem um pouquinho disso e são melhor elaborados do ponto de vista da presença de uma certa crítica social, que são os romances Lucília e Senhora. E é sobre Senhora que eu venho falar hoje. A minha edição é essa, muito antiga, da FTD, mas como as obras do José de Alencar estão no domínio público, muitas editoras têm essa obra no seu catálogo. A história é mais ou menos assim. Existem dois jovens apaixonados, a Aurélia e o Fernando Seixas. Mas a Aurélia é muito pobre. Num português claro, não tem onde cair morta. Portanto, ela não tem o dote. O que é o dote? O dote é um dinheiro que as mulheres de certo nível social levam para o casamento. Algumas levam mais dinheiro, outras levam menos dinheiro num contrato feito com a família do noivo, mas é um dinheiro que é levado para o casamento. A Aurélia não tem dote. O Fernando Seixas é um cara assim, pouco afeito ao trabalho, mas que gosta muito de estar nas altas rodas. Logo, gasta mais do que tem. E nesse gastar mais do que tem, ele torra o dote da irmã dele. E o dia do casamento da irmã está chegando e ela tem que ter o dote. Vale fazer um parênteses para dizer que a raiz do nome Aurélia remete a ouro, aurum. E Seixas nos lembra Seixo, aquelas pedrinhas que ficam rolando no fundo dos rios, de um lado para o outro. Pois bem, o casamento da irmã está chegando e o Seixas não sabe de onde ele vai tirar a grana. Então surge uma mulher que tem um dote de 30 contos de réis. E o Fernando, então, apaixona-se perdidamente por ela e rompe com a Aurélia. Casamento marcado com a moça dos 30 contos de réis, nunca mais viu a Aurélia, não soube mais nada dela, e por uma dessas ingerências do destino, morre um parente que ela nem sabia que tinha e que era podre de rico, e deixa tudo para ela. A Aurélia fica assim, riquíssima. Então, ela tem um tutor, e ela chama esse tutor e diz para ele assim: procura um homem chamado Fernando Seixas e diz para ele que tem uma mulher oferecendo um dote de 100 contos de réis para que ele case com ela. Só que ele precisa decidir sem saber quem é a mulher. Caso ele aceite, quando for marcado um encontro para ele conhecer a mulher, ele precisa se mostrar encantado, extasiado, feliz e dizer que aquele encontro é o melhor encontro da vida dele. O que a Aurélia desejava? Que ele dissesse não. Porque se ele dissesse não,
ela saberia que ele a tinha trocado pela outra por amor e não por dinheiro. No entanto, ele diz sim. No dia em que ele vai conhecer a mulher, ela mora numa casa maravilhosa de 2 andares, ela tem joias, vestidos belíssimos. Primeiro ela dá um chá de banco nele. Ele fica esperando um tempão no andar terra. E de repente ela surge deslumbrante no alto da escada e desce bem devagar para ser apreciada. Inicialmente ele não a reconhece. Coisas de romance romântico. Mas quando ele se dá conta que é ela, ele fica extasiado, realmente felicíssimo, porque ele a amava. E é isso que ele verbaliza para ela. Mas como era isso que ela tinha dito para o tutor dizer para ele, que ele tinha que dizer para ela não acredita. No entanto, ela finge acreditar, namoram, casam. E quando, após o casamento, eles entram no quarto e ele pensa então que vai começar a sua felicidade do Felizes para Sempre, ela diz para ele o negócio seguinte: o teu quarto é o outro, tu não chega perto de mim, tu te vendeste, eu te comprei, eu sou tua dona, sou tua senhora, e aqui dentro tu nem fala comigo, nem me dirige a palavra. Na rua, perante a sociedade, nós vamos andar de braços dados, vamos ter gestos carinhosos uns com os outros, mas é tudo fingimento. Aqui a coisa é outra. E o Fernando fica sem saber o que fazer. Como é que se resolve isso? É preciso ler Senhora, do José de Alencar, um romance que, numa época em que não se discutiam questões sociais, abre um pedacinho dessas discussões e vai falar sobre as relações sociais, sobre a questão do dote, sobre a compra do casamento, vai desvelar algumas situações menos bonitas do século XIX. Então, a sugestão de hoje, na salita de leitura, é Senhora, do José de Alencar. Boa leitura.